Já pararam para pensar como é que a gente bota a ordem na imensa, na incrível diversidade de vida que existe na Terra? De uma bactéria minúscula até uma baleia azul gigantesca, existe um sistema, uma ciência inteira dedicada a organizar tudo isso. Então vamos lá, vamos mergulhar na taxonomia, essa busca fascinante da biologia por um lugar para cada ser vivo. Para começar, é bom a gente entender qual é o problema que a taxonomia veio resolver. E o melhor jeito de fazer isso, olha, é com um pequeno quebra-cabeça. Dê uma olhada nesse felino aqui. Dependendo de onde a gente estiver nas Américas, o nome que se ouve para ele pode ser completamente diferente. A pergunta é: que nome seria? Vale até dar uma pausa para pensar um pouquinho. E aí, se alguém pensou em puma, acertou. Onça parda? Acertou também. E sussuarana, leão-baio? Pois é, todos corretos. Agora imagina a confusão que isso não dá para cientistas de países diferentes tentando falar sobre o mesmo animal. Nome popular para a ciência simplesmente não funciona. Era preciso ter uma linguagem universal. E essa solução apareceu lá no século XVIII graças a um naturalista sueco com uma ambição, olha, gigantesca: organizar a natureza inteira. Esse era Carl Linnaeus, ou Linneu, como a gente conhece. Modesto ele não era, né? Mas a contribuição dele foi realmente monumental. Ele sacou que a ciência precisava de um sistema de arquivamento para a vida, e foi exatamente isso que ele foi lá e criou. A primeira grande sacada de Linneu foi a tal da nomenclatura binominal. É um nome duplo, universal, para cada espécie. E ele escolheu o latim de propósito, viu? Como é uma língua morta, ela não muda mais. Isso garante que os nomes científicos fiquem estáveis para sempre. E como é que isso funciona na prática? É bem interessante. Vamos usar a nossa própria espécie como exemplo. Homo sapiens. A primeira palavra, homo, é o gênero. Pensa nisso como se fosse um sobrenome, sabe? E por isso a primeira letra é sempre maiúscula. A segunda, sapiens, é o epíteto específico, tipo nosso primeiro nome, e é sempre com letra minúscula. Juntas, as duas formam um nome único da espécie que deve ser escrito em itálico ou sublinhado. Mas só dar nome era o começo. A segunda genialidade do Linneu foi organizar todos esses nomes num sistema de hierarquia. Pensa num sistema de pastas dentro de pastas num computador. Essa é a ideia. Ele criou categorias que a gente chama de táxons, e cada uma é mais específica que a anterior. Para ajudar a lembrar a ordem, tem até um macete famoso: Ref Copagé. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Todo ser vivo pode ser encaixado em cada um desses níveis. O melhor jeito de visualizar isso é imaginar uma pirâmide de cabeça para baixo. Lá no topo, no nível do reino, a gente tem milhões de organismos. Conforme a gente vai descendo, os grupos ficam menores, mais exclusivos, até chegar a uma única espécie lá na pontinha, na base. Vamos nos usar de exemplo de novo para ver como isso funciona. A gente está no reino Animalia, junto com insetos, águas-vivas. Depois, no filo Chordata, com todo mundo que tem uma notocorda. Aí a gente desce para a classe Mammalia, ordem Primates, família Hominidae, gênero Homo e, finalmente, espécie Sapiens. Cada passo que a gente dá para baixo nos separa de outros grupos. Então, a lógica é essa. Olha que interessante. Quanto mais a gente desce na hierarquia, menor fica a diversidade de organismos naquele grupo. Mas as semelhanças e o grau de parentesco entre eles aumentam muito. Todo mundo da família Hominidae é muito mais próximo entre si do que todo mundo que está lá no reino Animalia. Faz sentido, né? O sistema do Linneu foi uma revolução, sem dúvida. Mas a ciência não para, né? Hoje a gente tem ferramentas que ele nem sonhava que poderiam existir e elas estão reescrevendo algumas partes importantes da árvore da vida. É que Linneu agrupava os organismos com base na aparência, na morfologia. Era o que dava para fazer na época e era muito prático, mas às vezes levava a enganos. A abordagem de hoje, a filogenética, usa o DNA para descobrir a história evolutiva de verdade. A pergunta mudou. Não é mais com o que se parece, e sim quem são os seus parentes. O objetivo, hoje em dia, é formar o que os cientistas chamam de grupos monofiléticos. Pensa nisso como um clã de família completo. Tem que ter um ancestral e todos, absolutamente todos, os seus descendentes. Só esses grupos é que contam a história evolutiva certinha. E é aqui que a coisa fica boa de verdade. Porque ao analisar o DNA, os cientistas começaram a descobrir umas relações de parentesco que a aparência física escondia, e muito bem. E esse aqui é um exemplo perfeito disso. Acontece que as aves evoluíram de um grupo de dinossauros.
Ou seja, numa árvore genealógica evolutiva de verdade, as aves estão dentro do grande grupo dos répteis. Elas são, na essência, dinossauros que sobreviveram. Uma baita reclassificação, tudo isso graças à genética. Mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Bem, é absolutamente crucial. Pensa na lei. A taxonomia pode provar se uma carga de madeira é de uma árvore protegida ou de outra parecida que pode ser cortada. Na conservação, ajuda a diferenciar duas espécies que parecem iguais, mas uma está ameaçada e a outra não. Na medicina, se a gente descobre que uma planta nova é parente de outra que já dá um remédio, opa, isso pode ser um atalho para novas curas. E, claro, para a ciência, é a língua universal que permite que todo mundo se entenda. A verdade é que o sistema de Linneu nos deu o primeiro rascunho do mapa da vida. E a genética agora está nos dando uma versão em altíssima resolução desse mapa. A cada genoma que a gente sequencia, mais um espaço em branco é preenchido. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Que outras relações surpreendentes, que outros segredos sobre evolução ainda estão lá, só esperando para serem descobertos?